Fala aí, nação corintiana, fala torcedor corintiano. Eu e você vamos trocar aquela ideia hoje, vamos falar sobre o meio-campo do Corinthians. Mas especificamente, vamos falar sobre ele? Vamos falar sobre o Regis, jogador que foi anunciado no dia 1º de março de 2019 e que tem um contrato curto aí de empréstimo até dezembro de 2019. E o Corinthians, o Fábio Carille, só utilizou ele por uma oportunidade contra o Grêmio, aí cerca de 10, 15 minutos no máximo. Mas já foi suficiente para a gente ver que é um jogador que tem qualidade. Vamos falar sobre ele e sobre muito mais. Roda a vinheta! Fala, galera do canal corintiano, você, assim como eu, deve estar se pensando assim, poxa, o que está acontecendo com o Corinthians? A gente tem visto oscilações no time do Corinthians, acabamos de ser campeão paulista, muito bom o título do Campeonato Paulista, mas nós temos 3 grandes competições aí pela frente. Temos a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians precisa melhorar o seu futebol. Pelo menos eu penso dessa maneira e eu queria ouvir a sua opinião. E para mim, um ponto importante no time do Corinthians que precisa ser melhorado é o meio-campo do Corinthians. E aí fica a pergunta, por que o Corinthians está com tantos problemas no meio-campo? Ou você não acha que o Corinthians está com um problema, você acha que é outro setor do Corinthians que está tendo problema? Eu detecto o meio-campo por quê? Aquele espaço que existe entre o meio-campo e o ataque, isso tem dificultado demais. Por várias vezes nós temos visto aí o Manuel dando chutão, quebrando lá na frente para o atacante tentar escorar e tem passado essa bola direto, né? Na verdade não tem tido um trabalho, não tem tido, o meio de campo não tem ali desenvolvido um trabalho que consiga colocar os nossos atacantes na cara do gol. E aí eu fico a pergunta, será que Regis não seria a solução para esse meio campo do Corinthians? Temos visto aí dificuldades do Jadson, questão física, muitas vezes aí realmente bem abaixo daquilo que a gente espera dele, e o Sornosa em determinados jogos apagados. Com o Sornosa, ele tem sido um cara eficiente nas assistências, pelo menos tinha sido no Campeonato Paulista, já alguns jogos que ele tem tido algumas dificuldades, mas é um cara que a gente percebe que some muitas vezes. A gente não consegue ouvir o nome dele ou ver ele em campo. Muitas vezes ele some. E o Regis só teve uma oportunidade até o momento, os 10 minutos ali contra o Grêmio. Eu não tô aqui para falar, pô, o Regis tem que ser titular. Não é essa a intenção. A intenção será que o Regis não seria um cara aí que está trabalhando e que de repente poderia ter mais oportunidades? Como eu disse, teve contra o Grêmio, não sei se o Carille vai colocar ele agora no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, mas seria interessante você e eu poder discutir sobre isso. Por isso eu quero saber de você e quero que você deixe o seu comentário aí. Será que o Regis não seria uma solução para o meio-campo do Corinthians? É um cara que veio do Al-Ahly, ao qual não conseguiu jogar, ele que foi pedido do técnico Fábio Carille e só tem até dezembro para ficar no Corinthians. Ele chegou em 1º de março de 2019 e em dezembro de 2019 encerra o empréstimo dele. Ele ainda é do Bahia até 2020. Então, assim, o Corinthians tem pouco tempo para aproveitar o Regis no Corinthians, no elenco. Então, de repente, seria interessante a gente dar oportunidades para ele. Muitas vezes eu fico pensando que o Carille fica trocando 6 por meia dúzia. Até estranhei quando ele colocou o Regis contra o Grêmio, no qual eu estava lá na arena e fiquei até que achei interessante. O Regis já foi para cima, parece que está com vontade de jogar bola. E é isso que a gente precisa. Precisa de um cara que consiga armar jogadas, precisa de um cara que se apresente também a um ataque. Ele conseguiu, por exemplo, cavar uma falta muito importante ali contra o Grêmio. Naquela falta ali, até achei assim, o Cleison que bateu, até falei, pô, o Regis bate bem dali. Ele poderia ter batido. Mas aí fica aquela, o Cleison já é mais velho de casa e tal, foi lá e quis bater e tal. Mas assim, de repente ter mais oportunidades. Canhoto, tem um chute aí de média a longa distância interessante, chega bem à área, chega com qualidade na área. Então, de repente, seria alguém aí, um jogador interessante para poder ter oportunidades. De repente, jogando junto do, sei lá, 2 meias. O Corinthians já jogou dessa maneira na época do Rodriguinho, jogou Rodriguinho e Jadson. Então, o Corinthians poderia dar mais, o Carille poderia dar oportunidades, de repente, para jogar com 2 meias e um volante, ou jogar só com ele como meia, não sei. O Carille precisa coçar a cabeça e de repente sair daquela caixinha de pensar, pô, só daquele jeitinho. No meu ver, como torcedor, eu penso que ele poderia ter
ter mais oportunidades. Como ele só tem até dezembro, de repente testar o cara. Existem jogos que de repente o Corinthians pode sim fazer esse tipo de teste. Mas aqui é só a minha opinião. Eu quero ouvir a sua, que é muito mais importante. A sua opinião, o seu comentário é muito mais importante. Deixa o seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Vai, Corinthians!